Caralho, vim aqui na casa de um camarada meu aqui tomar umas cachaça. Aí pedi gelo pra ele, não tinha e mandou eu pegar do coqueiro ali. Aí furamos o coco ali, deu 2 horas de água ali caindo ali. Não quis mais não. Aí falou, quer com limão agora? Aí foi ali no limão, ali deu um peteleco no limão galego, lá como é que tá. Tá enchendo a forminha, que nem ele tá acreditando. Vai botar lá no freezer. Olha, sei mais o que eu faço. Ei, pega outro vasilho aí, mano. Tapa o buraco desse limão aí, Pega o porra. limão que tá aqui. Ô, Pega outro aí, mano. ô, doidão. É limão demais. Fecha o buraco aí do limão aí, Não tem porra. como não, velho. É muito limão. Calma aí. Calma aí. Ai, caralho aí. E a cachaça aqui e você jogando o limão fora. Eu vou Tapa o ter- buraco dessa É o porra aí. caldo. Ô, o caldo tá vindo aqui. Traz o latão, tiazona. Caralho. Cadê? Desliga esse. Mas como é que eu vou apertar aqui, velho? Se eu apertar aqui vai parar aparecer o caldo. Não tem como não, velho.